por onde começar? Que tal Era uma Vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. O objetivo desse testemunho é para a edificação da sua vida. Às vezes, eu precisei ficar em silêncio e chorar muito aos pés do Senhor Jesus, porque eu sabia que era Ele que poderia me dar a resposta para aquela situação. Vendo a minha esposa amargurada, triste, deprimida, não querendo viver uma vida por causa de uma situação. No dia que ela ganhou a Sara, foi um dia muito difícil. Ao vê-la, eu fiquei um pouco assustado, mas tentei passar confiança e tranquilidade e fui buscar Deus. Aquela semana, Deus falou comigo e eu busquei a Deus para que repreendesse o espírito de morte, porque não era para ela ter essa criança e nem ela era para viver conforme a orientação, coisas que os médicos falaram para mim. E hoje essa menina linda, um sorriso maravilhoso, lembra muito a mãe dela, né? Essa pessoa linda aqui. E ela ora pelas pessoas, a mesma mão que ela teve, o braço que teve esse problema é a mão que ela se estende, ela ora. É uma menina muito amada. O momento mais difícil, que às vezes parece que era impossível para mim, mas eu percebi que era possível para o meu Deus. E Deus revelou-se grande mais uma vez na minha vida, através da saúde, da recuperação da saúde da minha filha, que é para a glória dele, e por levantar a minha esposa também de um estado muito difícil que ela está. Quero dizer aos irmãos que Deus é Deus e Ele nunca falha. Nós somos falhos, mas Deus é Deus e nunca vai falhar. Quando eu descobri que estava grávida, a Melissa era muito novinha, tinha só 9 meses e a gente não estava esperando. E quando eu descobri, foi um choque. Não esperava, não estava planejando, não estava nos nossos planos, na verdade, né? Mas a gente sabe que estava nos planos de Deus, que era o plano de Deus da nossa vida. Eu tive que, por várias vezes, ir para o hospital, fiquei internada, tive vários problemas, né? Quando eu tava para ganhar ela, já quando entrou em 9 meses, deu um probleminha no coração dela. A médica foi fazer um exame, descobriu que minha barriga estava mole, que estava faltando líquido, né? Aí ela pegou e falou assim: olha, Débora, vai para casa, corre, fala pro seu marido entrar no carro e vai explicando para ele dentro do carro, porque você não pode ficar, mas é rápido, tem que ir correndo, porque a sua filha tá com um probleminha no coração. O coração dela tá batendo descontrolado, de repente para e você precisa ir pro hospital. E pegamos o carro, né, Paulo? E eu fui conversando com o Paulo e eu desesperada, e o Paulo pegou e colocou a mão na minha barriga e fez uma oração, repreendeu. E nós chegamos no hospital e eu fiz os exames e tava tudo normal. Já não tinha mais nada, o coração dela tava tudo normal, o médico falou: não, tá tudo normal, fica tranquila. E aí foi. Quando eu entrei para ganhar a Sara, foi um parto normal. Eu queria tentar um parto normal, porque a Melissa tinha sido cesárea. E só que ela era uma bebê muito grande. E quando entrei pro parto, na hora do parto, a médica falou: ela é muito grande, estava difícil para ela nascer. Foi um parto bem complicado.
E quando ela nasceu, ela já nasceu cansadinha, não conseguia respirar. O médico nem mostrou ela pra mim, assim, passou ela e falou: olha mãe, nós vamos levar ela pra incubadora, que ela vai ter que ficar na incubadora porque ela não tá conseguindo respirar. Até aí tudo bem, mas eu vi as mães com os bebês ali amamentando o bebê do meu lado. E eu fiquei 3 dias ali internada no hospital e eu não tinha a minha filha no meu braço. Pra mim ver minha filha, eu tinha que subir a escada e ir lá na incubadora dar uma olhadinha nela. Ela não pode ficar comigo. Mas pra mim um choque maior foi quando ela foi ter alta, que a médica me chamou e falou assim: olha, sua filha tem um problema no braço. Ela nasceu com paralisia braquial. Só que você vai ter que levar ela no ortopedista pra ele te explicar melhor. Aquilo pra mim foi... eu não sabia a gravidade do problema. Eu falei: ah, então tudo bem, né? Pra mim eu achava assim que era um problema assim normal, que ia lá, ia ficar engessadinho o bracinho dela e alguns dias ela já estaria normal. Tinha maior cuidado, a gente prendia o bracinho dela, né, com um alfinetinho assim pra o braço dela não ficar solto, porque ele era assim tortinho, as mãozinhas assim viradinhas. E se você soltasse, ele ficava balançando. E poderia esquecer do braço dela e cortar, né, a corrente de sangue e tal, ficava roxinho. Então a gente prendia ele assim pra ter mais cuidado. Mas aí o dia que eu fui levar ela pro ortopedista, que ele olhou e ele falou pra mim, que falou: olha mãe, ela teve uma lesão muito grave, muito séria no braço, o nervo do braço dela. E assim, é só Deus mesmo, porque o braço dela é uma lesão muito grande, mais ou menos um tanto assim, o nervo dela arrebentou. E pra ele voltar e colar de novo, era só mesmo um milagre mesmo, porque eles poderiam estar fazendo uma cirurgia quando ela completar 6 meses de vida, mas que não garantiria que essa cirurgia ia dar certo. Então eu fiquei assim muito abatida. Na verdade eu fiquei desesperada, né? Muito triste. E assim, Paulo sempre foi muito forte, né? Paulo sempre calmo, sempre tranquilo, sempre confiando em Deus. Mas nós que somos mãe, é difícil, porque a gente começa a pensar: poxa vida, minha filha, se não voltar o movimento do braço da minha filha, vai ser desprezada pelas pessoas. Como que ela vai pra escolinha, as outras crianças vão começar a desprezar ela por causa de um defeito? É preconceito das pessoas, as pessoas são muito preconceituosas e aquilo doía muito dentro do meu coração. Eu queria que minha filha sofresse. E poderia trazer vários problemas para ela, psicológicos, né? Ia ser uma criança que não ia ter autoestima, né? Ia ser uma criança frustrada e eu não queria isso para minha filha. Eu sempre pensava assim: meu Deus, o que vai ser da minha filha quando ela tiver uma mocinha? Quando ela quiser um namorado, como que vai ser difícil para ela conseguir um namorado, né? Com um bracinho assim, com problemas. Eu pensava 1000 coisas na minha cabeça. Eu entrei em depressão, eu fiz tratamento, foi muito difícil pra mim, né? Eu trancava no quarto, eu não queria ver as pessoas, eu não queria falar com as pessoas, eu não queria receber visita na minha casa, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria conversar com o Paulo, eu não queria conversar com a minha mãe, eu não queria conversar com a Melicinha. A Melicinha era tão pequenininha, não entendia de nada, muito novinha. Porque eu não acreditava, e não porque eu não gostava mais de Deus, não porque eu não amava o meu Deus, e não porque eu não acreditava em Deus. Mas é pela situação, né? Não brava com Deus, mas é por causa da situação. Mesmo sabendo que Deus tinha um poder para fazer um impossível na minha vida, eu me frustrei. Mas aí o Paulo começou a conversar comigo, começou a falar: Débora, Deus vai dar vitória, Deus é maior na nossa vida, Deus... E um dia ele chegou de um culto que ele tinha ido, que eu não fui, porque eu ficava em casa, eu não queria nem sair de casa. E ele chegou pra mim contando: olha, Débora, Deus disse pra mim que vai fazer um milagre na nossa vida, na nossa casa, na nossa filha. Que aquilo foi me fortalecendo, e
e eu comecei a buscar mais em Deus, né? Lançar as minhas ansiedades nos pés do Senhor, né? E aí então os jovens, Paulo tinha um compromisso de estar pregando em Oscar Bressane, e os jovens iam cantar, e o Paulo falou: vamos, Débora, você vai, tenha, né, força, e vamos pro culto com a gente. E eu falei assim: não, eu não vou mais ficar em casa, eu vou buscar a Deus, eu vou atrás da minha bênção. E eu fui naquele culto, porque eu já estava mais confiante, buscando em Deus, pedindo para Deus fazer um milagre na vida da minha filha. Porque a gente cantava um Deus de milagre, meu esposo prega um Deus de milagre, a gente vai pra igreja, a gente não vai em vão, a gente vai porque a gente crê no Deus que a gente serve. E eu comecei a buscar mais a Deus e crer em Deus, crer no poder de Deus, porque Deus fez tantos milagres no passado. Eu ficava imaginando: Senhor, o Senhor fez tanta cura, tantos milagres, tantos prodígios, e o que impede de fazer na minha vida e na vida da minha filha, né? Então a gente foi de ônibus junto com os jovens, né? A Luzia Miron, uma grande amiga, estava junto com a gente, foi para me ajudar, e eu fiquei no culto com a Melissa e ela ficou com a Sarinha no colo. E quando cantou os louvores, foi aquele culto abençoado, sentimos a presença de Deus, foi um culto maravilhoso, nunca vou me esquecer daquele culto. E na hora da palavra o Paulo estava pregando, né? E de repente a Sara levantou os dois bracinhos assim pra cima, espreguiçou, ela foi espreguiçar, levantou os dois bracinhos e a Luzia me cutucou assim por trás, porque eu tava no banco da frente. Me cutucou e falou assim: ô Débora, ela levantou os braços. Eu: ah é, tá, tudo, mas sabe quando a ficha não cai? Eu: nossa, né? E abracei, fiquei com aquela alegria dentro de mim, mas sabe, aquela, eu quero ver, né? Ela mexeu o braço, mas depois ficou com o braço, não vi mais nada, né? Falei: eu quero ver. E quando chegou em casa, os jovens desceu tudo assim, ficou boa parte dos jovens em casa, e foi todo mundo entrando pra dentro de casa, e eu fui pro quarto trocar a Sara. E eu trocando ela, de repente ela ergueu os dois braços de novo. Aí eu gritei Paulo, chamei Paulo veio. Aí eu peguei e levei ela no ortopedista, né? Falei: eu vou levar ela no ortopedista pra ele ver o que tá acontecendo no braço dela. Aí nós levamos, né, Paulo? Levamos ela pro ortopedista, o Dr. Sérgio Belucci. Aí ele olhou, examinou ela, chamou os médicos que estavam lá da área de ortopedia. E eles olharam, examinaram ela e mexeram tanto nesse braço. Mexiam, né, Paulo? Mexiam no braço dela. E de repente ele veio, voltou, trouxe ela assim no colo e sentou ela assim. Pegou e ergueu o bracinho dela, que era normal, veio até aqui. Aí ele ergueu o outro, que tinha paralisia, e ele ergueu até lá em cima, né? Daí ele falou assim: olha, mãe, o braço da sua filha que nasceu paralítico, ele tá melhor que o outro que nasceu normal, ele tem muito mais rotação que o outro. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que faz milagre. E você que tá aqui nessa noite, que veio participar dessa festa, que veio comemorar esse dia tão especial, né? E às vezes você pode estar passando por algum tipo de problema. Eu não sei o que você tá passando, mas talvez você pode ter deixado de acreditar em Deus, que Deus faz milagre, que o nosso Deus é um Deus impossível. O que impede de Ele agir na tua vida? O Deus que nós servimos, Ele é um Deus maravilhoso. E Ele não mudou. O tempo passou, né? Muitas coisas mudaram. Mas o nosso Deus não. Ele ainda continua. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a
vida, tua vitória, pois sou tua cura, filho meu, pra que te afligir? Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou! Então, vamos cantar Não é Tarde? Já posso ir pra casa? Porque eu acredito que não é tarde pra nada nessa vida. Não é tarde pra ser amigo. Não é tarde pra pedir perdão. Não é tarde pra recomeçar, eu tenho repetido isso. Não é tarde pra vencer. Não é tarde pra plantar, não é tarde pra colher. O Senhor é o Senhor do tempo. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é não, pra sonhar. De bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde, não é tarde. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firmes nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei seus lindos sonhos e verei. Não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde.
balançando a cabeça ele chegou. Niquinho, uma criança do Senhor, e dando glória sem cessar. Dançando era Niquinho a louvar, mexendo a cabeça e os braços sem parar. Dando volta, não parava de pular. E mexe pra lá, e mexe pra cá, e todas as pessoas começaram a pular. Niquinho, não pare, por favor, essa alegria já me contagiou. Como Niquinho eu também quero louvar. Chegou a hora, vamos todos celebrar. E balançando a cabeça ele chegou.
cheiro